Olá, tudo bem? Eu sou a Cris Ramos, do Ateliê Cris Ramos, e hoje eu tô aqui para ensinar para você essa bolsa super simples. Essa foto que eu tô te mostrando, numa bolsa simples, numa bolsa legal de fazer. Se você é iniciante, você vai adorar esse vídeo, porque é uma bolsa muito fácil, foi uma das primeiras bolsas que eu aprendi a fazer, uma bolsa sem mistério nenhum. Tem um bolsinho dentro também bem legal, bem simples de fazer, tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos lá, que eu vou ensinar para você. Eu vou ensinar para você hoje a fazer uma bolsa, eu chamo ela de bolsa Little porque é uma bolsa pequena, espaçosa e serve bastante para o dia a dia. Então vamos lá. Eu gosto de começar minhas bolsas pelas alças. Aqui eu cortei duas tiras de 15 centímetros por 75 centímetros, tá? Aí aqui o que eu fiz? Eu vinquei as duas pontas com ferro, ó. Aqui também tá vincado para dentro. Aí eu dobrei uma vez no meio e depois uma vez assim e dobrei um quarto, tá? Então a tira vai ficar mais ou menos com uns 4 centímetros, tá? Dobrei assim, agora eu vou passar uma costura bem rente nas duas alças pra gente já deixar nossas alças prontas, tá? Eu gosto de começar as bolsas sempre pelas alças. Então vamos lá que eu vou passar uma costura e já vou te mostrar como é que vai ficar. Já costurei a minha alça, tá vendo? Duas costuras bem rentes nas duas pontas. Eu esqueci de falar pra você que aqui eu gosto de trabalhar com brim também, que o brim ele tem uma resistência legal, é legal de trabalhar também, não é difícil. Eu costumo mesclar o brim com o tricoline 100% algodão. Aqui nesse caso eu tô usando o brim para as alças e vou usar o brim também para as costas da bolsa, tá? Quem tiver interesse também tá usando brim, ou você pode fazer tudo de tricoline também, vai muito do gosto de cada um. Aqui nesse caso eu tô fazendo de brim. Então, ó, tá vendo? Ficou bem legal as alças, com tamanho legal, pra gente botar na nossa bolsa depois. A nossa bolsa é pequena, então a alça não pode ser muito grande. As duas alças estão prontas, agora eu posso separar. E agora, eu vou preparar o bolso. Tem um bolsinho interno, um bolso simples, bem fácil de fazer. Como é que eu vou fazer esse bolso? Esse bolso, eu cortei aqui um pedaço de 36 por 26. O que eu vou fazer? Eu vou vincar ele ao meio, vou passar aqui, eu já passei o ferro para vincar ele, e vou passar uma costura tudo em volta aqui, tá? Só que eu vou deixar um espacinho aberto aqui para eu poder desvirar esse bolso depois. Eu vou passar a costura aqui e eu já te mostro como é que fica. Vai ficar um acabamento bem legal no bolso. Eu já volto pra te mostrar como é que fica. Aqui eu já passei a costura, você pode perceber que eu passei a costura só aqui, ó. Aqui em cima eu não costurei porque já tá fechado, que é bem na nossa dobra. Eu costurei aqui nas laterais e deixei um espacinho aqui de uns 8 centímetros mais ou menos pra gente poder desvirar. Aí aqui eu vou pegar essas beiradinhas, é importante a gente estar dando um cortezinho e fica melhor na hora da gente desvirar, ó. Fiz um cortezinho na diagonal e agora é só desvirar o bolso pra fora. Eu faço desse jeito pro bolso ficar com um forrinho legal dentro também, tá? Tem gente que faz só com a parte da frente do tecido e acaba ficando um acabamento meio feio dentro do bolso. Eu gosto de fazer ele dobradinho assim, que ele vai ficar com um acabamento legal dentro também. Eu acho que o capricho na peça artesanal é tudo, sabe? Esse que dá o diferencial da peça artesanal para uma peça industrial é o capricho que a gente tem, é o carinho nos detalhes. Aí aqui, ó, eu uso uma chavinha que vem na minha máquina para ajudar. Você pode estar botando um lápis, uma pontinha de uma régua para te ajudar a acertar as pontinhas aqui, ó, para ele ficar bem certinho. Feito isso, ó, a frente do bolso é um bolso bem simples, gente. Não tem zíper, não tem botão, não tem nada. É mais pra gente estar colocando uma chave, um celular dentro da bolsa pra não se perder dentro da bolsa. Tá vendo? Olha, ele ficou com um buraquinho aqui. Aí agora eu vou dar uma passada pra acertar, porque é sempre bom na costura, a gente tá sempre usando o ferro de passar. Eu uso muito o ferro de passar para poder, nas minhas costuras, para poder acertar o tecido, para ele ficar com um caimento legal e facilita bastante na hora de costurar.
Então eu vou dar uma passadinha nele aqui, nele todo, pra acertar certinho. E eu já te mostro como é que a gente vai prender esse bolsinho no forro, tá bom? Tá vendo? Já mudou a textura? Só passei um ferro quente em cima, olha só como ele já ficou lisinho e fica mais fácil da gente estar trabalhando, tá? Aí como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o forro da minha bolsa, que aqui eu cortei um retângulo de 40 centímetros por 45 centímetros, tá? Vai ficar um tamanho de bolsa bem legal. Aí eu vou centralizar mais ou menos, repara que essa parte aqui, ó, que não tem emenda, que é onde a gente dobrou, é que vai ficar voltada pra cima, tá? A gente vai tentar centralizar mais ou menos o nosso bolso, aqui ainda tá aberto, só que na hora que a gente passar a costura aqui, ele vai fechar o buraquinho. Vamos centralizar mais ou menos o nosso bolso no forro e vamos alfinetar. Sempre use alfinete, o alfinete vai te auxiliar muito na costura. Eu sempre uso o alfinete para evitar do tecido estar saindo da posição que a gente quer que ele fique, para a costura não ficar torta. Então é sempre bom a gente estar usando o alfinete, tá? Eu sempre uso, eu não abandono. Eu gosto de comprar esses alfinetes mais compridos, que são alfinetes próprios para patchwork. Tá? Ó, aí eu alfinetei tudo. Vou dar mais uma alfinetada aqui no meio para ele também não sair daqui. Ó, já tá centralizado mais ou menos o meu bolso. O que eu vou fazer? Vou passar uma costura toda a volta aqui para poder estar prendendo, tá vendo? É um bolsinho bem simples, é só para carregar mesmo chave, celular, para não estar se perdendo dentro da bolsa. Não esquecendo que quando a gente for passar a costura aqui, retrocesso no começo, retrocesso no final. Porque senão o que acontece se a gente não passar o retrocesso? Com o tempo, com o peso das coisas que a gente vai botando dentro do bolso, essa costura vai se desfazendo e fica feio, tá? Então nunca esquece, retrocesso no início, retrocesso no final. Vou passar a costura e já te mostro como é que fica. Tá pronto, tá fixado, ó, costurei tudo em volta. O buraquinho que tava aqui embaixo também não aparece mais, ó, porque a gente costurou ele junto. E aqui, olha como fica legal o acabamento dentro, tá vendo? Não fica aquele feio do avesso do tecido dentro. Fica legal, bem acabadinho o nosso bolsinho. Esse é bem simples de fazer. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a colocar o zíper na nossa bolsa. O zíper, aqui é um zíper normal, que eu tenho um zíper de 60 centímetros. O que eu gosto de fazer? Como aqui na minha cidade é meio difícil de eu achar zíper em metro, e eu não gosto desse cursor que vem nesse zíper comum, o que eu faço? Até para facilitar na hora de costurar. Eu tiro essa travinha aqui, ó. Eu vou tirar. Isso aqui é aquela pecinha para desfazer ponto, ó. Tá vendo? Aí eu vou botar aqui no dentinho dela atrás. Tem que puxar com cuidado, que às vezes eu furo o meu dedo. Tá vendo? Eu levantei os dentinhos. Agora aqui na frente fica fácil, ó. Eu venho aqui e só puxo a travinha pela frente, ó. Viu? Aí eu não me desfaço desse finalzinho aqui do zíper, porque ele vai me ajudar a colocar o cursor novamente. Aí aqui eu tiro o cursor, abandono ele, que eu não uso. E aqui na outra ponta, ele também tem duas travinhas, para não deixar o carrinho escapar. Eu também vou tirar ele. Tá? Você já vai entender porque que eu vou tirar a travinha. Então eu fiquei com o zíper aqui. Eu vou pegar a parte da frente da minha bolsa, que já tá com o tricoline de 40 centímetros por 45 centímetros. Aqui eu já coloquei a manta R2 embaixo, já passei o ferro para ela poder ficar firme em cima da manta, tá? E agora, deixa eu abaixar aqui para você poder enxergar. Agora, eu vou pegar o meu zíper, vou pegar essa ponta aqui onde a gente cortou, vou botar rente ao tecido aqui, ó. Vou
Vou botar ela virada com os dentinhos, ó, os dentinhos tem que ficar virado para baixo do tecido. E agora eu vou pegar a minha outra parte do forro, onde não tem o bolso, porque eu gosto de deixar o bolso na parte de trás da bolsa, tá? Ou se você quiser tá botando na parte da frente, aí vai do critério de cada um. É a forma que eu faço, é assim. Então, eu posiciono o zíper aqui. Aí agora eu vou pegar o meu tecido com o lado direito, vou botar de frente com o lado direito do tecido de baixo. E a gente vai posicionar o zíper aqui, ó. Vamos alfinetar também para poder dar segurança na hora da gente costurar. Sempre lembrando, nunca é demais a gente lembrar que alfinetar é muito importante. Apesar de algumas pessoas não gostarem de usar alfinete, que eu já ouvi muita gente falando que não gosta de usar alfinete, mas o alfinete e o ferro de passar são grandes aliados nossos na hora da costura, tá? Eu não abandono nunca, nem o ferro de passar, nem os meus alfinetes. Eles são meus grandes companheiros que me ajudam na costura, facilita muito. Ó, viu? Alfinetei tudo desse lado. Aí agora, eu vou pegar a parte de trás da bolsa. Também vou posicionar, também tá do mesmo tamanho. Tá vendo como aqui eu tô usando o brim também? Mas você também pode usar o tricoline se você não tiver brim. É legal fazer em jeans também, eu também trabalho com jeans, é bem legal porque também é um material resistente, tá? Então aqui a gente vai fazer da mesma forma. Vamos pegar o zíper, posicionar essa parte que a gente cortou rente aqui no canto. Ó, ele também de cabeça para baixo, direito com direito aqui, ó. E da mesma forma, vou pegar o meu forro, só que aqui como tem um bolso, a gente tem que prestar atenção, que já aconteceu de eu costurar o bolso de cabeça para baixo, gente. Depois tem que desmanchar tudo para poder costurar de novo. Então sempre preste atenção para que lado que tá o bolso, que é o lado onde você vai costurar o teu zíper, para ele não ficar de cabeça para baixo. Já aconteceu comigo dele ficar de cabeça para baixo, por isso que eu tô falando. E depois é muito chato da gente ter que desfazer todos os pontos e fazer de novo. Então aqui eu vou posicionar da mesma forma. E vou alfinetar. Eu alfineto tudo. Bem direitinho, bem alinhado. Meu zíper aqui com a parte de trás. Ó, a gente ajeita ele bem certinho para não ficar torto na hora de costurar. E a gente vai alfinetando para ele ficar bem seguro, para ele não fugir na hora que a gente costurar. Tá? Feito isso, tá alfinetado, agora a gente só precisa passar uma costura aqui e passar uma costura aqui do outro lado, tá? Vou passar uma costura aqui e já te mostro como é que fica, tá ok? Tá vendo? Passei uma costurinha bem rente no zíper dos dois lados, tá? Aí agora a gente vai virar nossa bolsa, ó, o zíper ficou no meio, viu? E agora o que a gente vai fazer? Vamos passar uma costura aqui. Por que essa costura é importante? E se a gente não passa essa costura, o forro ele vai ficar levantando. Aqui na frente nem tanto porque tem a manta. Mas aqui dentro o forro pode ficar levantando e na hora que a gente ficar abrindo e fechando o cursor do zíper, esse forro pode levantar e agarra no cursor do zíper e acaba estragando o forro, acaba estragando o cursor, pode estar saindo do trilho do zíper também. Aí por isso que é bom, é muito importante essa costura aqui bem rente aqui, que ele vai segurar o forro na mesma posição, para ele não estar balançando na hora da gente trabalhar com o carrinho do zíper para lá e para cá. Então a gente vai fazer isso dos dois lados, essa costura dos dois lados, tá ok? Vou passar a costura aqui e já te mostro como é que vai ficar. Olha só, a costura tá feita, certo? Vou virar aqui para não ficar de cabeça para baixo para você. Ó, um detalhe muito importante quando a gente trabalha com bolsa de tecido, eu costumo usar uma cor para fora e outra cor bem contrastante para dentro para fazer o nosso forro. O que acontece? Eu vou te dar uma dica bem legal, para ficar um acabamento bem legal.
Aqui eu usei a linha preta porque o fundo do meu tecido é preto, então na linha de cima eu usei a linha preta. Se eu usasse a linha preta aqui também, o meu tecido aqui de dentro é bege, ia ficar muito estranho, porque ia ficar aquela costura preta que eu acho que fica feio, destaca e eu não gosto, tá? Então, o que eu faço? Na bobina eu usei a linha branca, uma linha combinando com o meu forro, e na linha de cima eu usei a linha preta. Parece uma dica meio óbvia, uma dica até meio boba, só que isso é muito importante, tá? Porque isso mostra para o cliente o seu cuidado com a peça, o seu capricho. Como eu primo muito, como eu sempre falo, que eu primo muito pelo acabamento, eu acho que isso é muito importante, é uma dica muito legal que a gente tem que prestar bastante atenção, tá ok? Então agora, vamos para a parte da alça, tá? Essa alça aqui eu não coloquei por dentro, junto do zíper. Eu vou trabalhar essa alça pelo lado de fora, porque é uma alça que fica diferente, eu acho que dá um charme a mais na bolsa, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou dar uma visualizada aqui mais ou menos como é o espaço mais ou menos que fica bom. Eu vou pegar a minha régua e vamos medir aqui, ó. Eu costumo deixar uns 5 centímetros para baixo aqui, ó. Contando aqui da linha da costura para baixo. Então eu vou deixar uns 5 centímetros de alça para baixo. Ó. Aqui eu já posso até tá marcando. Ó. Aqui, ó, 5 centímetros para baixo. Aqui eu tô usando um lápis que ele apaga quando eu passo o ferro quente, tá? Então não tem problema de eu estar riscando em cima do tecido. Então, se você for riscar em cima do tecido, você sempre pega um lápis desse ou um giz. Tem aquelas canetas também que somem com ferro quente. Nunca usa caneta que não apaga, porque senão depois fica aparecendo é feio, tá? Então aqui eu marquei 5 centímetros para baixo e 8 centímetros da ponta do tecido para dentro. Então aqui eu vou marcar. Então a minha alça vai ficar posicionada aqui, ó. E a mesma distância que eu usei aqui é a distância que eu vou usar do outro lado, ó. 8 centímetros dessa ponta pra dentro, é onde vai terminar a minha alça, ó. 5 centímetros pra baixo, que é onde vai encostar a minha alça, ó. Então, vou encaixar dentro desse L aqui que eu fiz a minha alça. Lembrando que os 5 centímetros aqui pra baixo, eu conto a partir da costura, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar com alfinete. Aqui uns 4 alfinetes. E vamos prestar atenção que assim, eu não vou costurar essa alça junto com o forro, tá? Pra não aparecer a costura por dentro e fica feio. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ela aqui, e quando a pessoa olhar por dentro da bolsa, não vai ver a costura da alça, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou posicionar a alça bem certinho dentro da marcação que eu fiz. Vou segurar com o alfinete para ela não sair do lugar na hora de eu costurar. Aqui ficou, como eu tô usando brim, ficou bem grosso. Então uma dica para quando a gente vai costurar uma camada muito grossa é usar, eu costumo usar a agulha 18, que é uma agulha resistente, uma agulha que não vai quebrar na hora de você fazer esse tipo de costura mais forte, com tecido mais grosso. E aqui no caso vai ficar grosso por causa do brim. Eu tô usando o brim na alça, né? E eu dobrei ele em 4, então ele ficou uma camada muito grossa. Então eu vou estar usando a agulha 8 na minha máquina para eu conseguir costurar. Se eu usar a agulha 14 ou a agulha 16 ou uma agulha inferior a essa, o que pode acontecer? Na hora de eu costurar, eu vou ter dificuldade, a máquina vai ter dificuldade para trabalhar e a agulha pode quebrar, tá? Então eu sempre indico a agulha 18 nas costuras mais grossas. Ó, viu? Tá bem posicionado dentro do Lzinho que eu fiz aqui. E o que eu vou fazer? Deixa eu pegar meu lápis para te mostrar. Eu vou passar uma costura bem em cima dessa costura que já tem aqui. E vou passar uma costura aqui, ó. Junto, mais ou menos na mesma posição da costura de baixo. Vou fazer um quadrado.
na costura, tá? Pra fixar essa alça aqui. Vou passar a costura e já te mostro como é que fica. E a gente faz isso dos dois lados, tá? Eu vou até marcar aqui pra você ver, ó. É até bom a gente botar junto. Botar um em cima do outro assim, pra alça não ficar... Pra ver se tá mais ou menos do mesmo tamanho. Pra alça não ficar em posição diferente dos dois lados. Na hora de fechar a bolsa vai ficar estranho, porque ela pode ficar torta. Ó, aqui o meu forro ficou um pouquinho maior na parte de trás. Mas não tem problema, vou tentar centralizar ele aqui. Ó, aí a gente vai fazer a mesma marcação, tá? 8 centímetros pra dentro, aqui, e 5 centímetros pra baixo de alça, ó. Da mesma forma, só pra você estar visualizando, eu faço dos dois lados, ó. Aqui e aqui, da mesma forma. Tomar cuidado pra alça não ficar virada, pra ela não torcer, a gente botar sempre na mesma posição. Aqui a mesma forma, 8 centímetros pra dentro. E 5 centímetros pra baixo. A ideia aqui também é só fixar com alfinete. Lembrando de novo que a gente não vai costurar o forro junto aqui. Da mesma forma, eu vou alfinetar para segurar a nossa alça e vou fixar essa alça aqui no nas costas da bolsa, no verso da bolsa, das costas da bolsa, como quiserem chamar. A gente alfineta aqui também. Do outro lado. Elas vão ficar na mesma posição da parte da frente. Ó, alfinetei. E agora vou pra máquina fazer aquele quadrado que eu te falei. E já te mostro como é que vai ficar o resultado. Olha só, eu fiz um negócio bem legal aqui, bem diferente. Passei uma costura quadrada aqui pra fixar a alça. E eu coloquei esses arrebites aqui, ó. Tá? Eu botei o arrebite porque ele dá um charme e que ele dá uma segurança maior pra alça também. Porque a costura às vezes pode se desfazer, então eu tive a ideia de colocar os arrebites agora para dar uma segurança maior na bolsa, tá? Mas presta atenção que o arrebite ficou preso, ó, no forro. No forro não, dentro na manta aqui, ó, não ficou preso no meu forro, tá? Ó, a pessoa que olhar depois por dentro a bolsa não vai ver o verso do arrebite, tá? Eu fiz isso nas duas alças, ó, dos dois lados. Ficou bem interessante, eu gostei bastante foi a primeira vez que eu fiz, eu tive a ideia agora na hora que eu tava costurando, eu lembrei que eu tinha uns arrebites. Eu sei que muita gente vai me perguntar a numeração desse arrebite, se eu não me engano ele é o número 20, ó, é o número 23, tá, que eu usei. É um tamanho legal pra gente estar usando nessa alça aqui, arrebite número 23. Eu coloquei 4 em cada ponta, eu achei que deu um aspecto legal, deu um charme e dá uma segurança também na alça, tá? E agora vamos colocar o zíper. A gente tá quase no final da nossa bolsa. Ela é simples de fazer. Para quem tá iniciando, é uma ótima pedida. Se você não tiver os arrebites, você pode passar só a costurinha em volta aqui no quadrado, tá? Sem problema nenhum. Já fiz bolsa só. Foi a primeira vez que eu botei arrebite agora. Eu pensei que pode dar um charme, eu lembrei que eu tinha esses arrebites aqui e eu pensei em colocar agora, mas se você não tiver, você pode fazer só com a costura, que dá super certo também. Já fiz as bolsas que eu fazia antes, era tudo sem arrebite, só com costura, tá? Aí a gente vai tentar enquadrar mais ou menos as alças aqui para elas não ficarem desencontradas. E vamos colocar o nosso cursor do zíper, que é o grande fantasma para muita artesã, né? No início eu confesso que eu também tive dificuldade.
Mas aí prestando atenção, eu tive a ideia de tirar a travinha. Não lembro se eu tive a ideia ou eu vi em algum lugar. Eu devo ter visto em algum lugar e gostei da ideia. Então, aqui ó, a gente vai pegar essa parte aqui que a gente não cortou. Então a gente vai pegar o zíper com essa pontinha mais fina virada pra gente. Aí a gente vai botar virada aqui, vamos encaixar uma perninha no zíper, no carrinho, no cursor, e a outra ponta do mesmo jeito, ó. Olha só como facilita se a gente não cortar esse pedacinho que fica pra fora no zíper pronto, ó. Então eu vou segurar aqui e vou puxar o meu carrinho, viu como é fácil? Ó, eu vou puxar o meu carrinho até o final do zíper e eu vou retirar. Por que eu vou retirar? Porque eu quero que os dois lados, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Eu quero que os dois lados fiquem bem fechadinho, tá vendo? Aqui e o outro lado também do zíper fique fechado. Que isso, ele ajuda na hora do acabamento do zíper, tá? Aí aqui eu vou fazer de novo, vou pegar o meu cursor de novo. Mais uma vez te mostrando como é que coloca, ó. Primeiro a gente encaixa uma perna. Depois a gente encaixa a outra, segura aqui em cima, ó, e puxa e o carrinho vem com muita facilidade, gente, muito tranquilo. E aqui eu parei o meu cursor no meio do zíper. Aqui uma dica, agora eu vou fechar a bolsa, eu prendo as minhas alças com um alfinete, pra evitar da gente estar costurando as alças juntos, tá? Na hora da gente fechar a bolsa, pode acontecer dela correr para um lado ou para o outro e a gente acabar costurando. Então, ó, eu pego aqui as duas alças, eu só prendo com o alfinete para ela não correr, tá ok? Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar a parte onde tem a manta e a parte de fora do tecido, a gente vai juntar os dois, tá vendo? Ó, e virei ao contrário. Viu? Ficou o forro para um lado, a manta e o tecido de fora para o outro lado, tá? Aí o que a gente vai fazer? Aqui eu já posso estar cortando esse excesso do zíper. Aí agora a gente tem que prestar atenção que o zíper, ele tem que estar virado assim, ó, para dentro do forro. E se a gente costurar ele assim, ele vai ficar errado, o acabamento vai ficar feio. E corre o risco o zíper vai ficar uma barriga pra fora, muito feio, tá? O certo é a gente empurrar o zíper todo pra dentro do forro, ó. Ficar dessa forma que tá aqui, tá? Feito isso, a gente prende aqui, ó, com o alfinete bem abaixo da costura, ele já vai ficar na posição. E aqui do outro lado do zíper a mesma coisa, ó. A gente centraliza bem, junta as duas pontinhas bem certinho e a gente alfineta para segurar. Alfinetado, primeiro a gente começa pelo alfinete para poder alinhar a gente começa pelo zíper, perdão, para poder alinhar o zíper. E agora a gente vai alfinetar toda a volta, tanto da parte do forro como a parte da manta ali e a parte de fora. Não precisa botar muito o alfinete não, ó, eu coloco mais ou menos dois alfinetes para cada lado, tá? E já é o suficiente para estar segurando, para ele não correr. A gente alfineta tudo, depois de alfinetado, tá tudo firme, pra gente poder trabalhar, a gente vai passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura de mais ou menos uns 10, 12 centímetros no nosso forro aqui, ó. Na parte de baixo da bolsa, a gente vai deixar mais ou menos uns 10, 12 centímetros que a gente não vai costurar. Eu costumo até botar 2 alfinetes para lembrar que eu vou começar daqui pra cá, vou deixar essa abertura que é por onde a gente vai desvirar a nossa bolsa depois, tá? E aqui eu também coloco um alfinete do outro lado
E agora eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando só a abertura do nosso fundo, ok? Vou passar a costura e já te mostro como é que a gente desvira a bolsa. Ah não, ainda tá faltando o nosso fundo da bolsa. Vou passar a costura e depois vou te mostrar como a gente faz o fundo. Então vamos lá, ok? Agora a gente vai fazer, ó, deixa eu te mostrar primeiro. Eu já passei toda a costura em volta. Aqui eu passei uma costura overlock. Mas se você não tiver overlock, você pode passar uma costura reta, tranquilo, em toda a volta. E depois você aparar o que sobrar, tá? E aqui eu deixei aquela abertura que eu te falei, de uns 10 centímetros mais ou menos, que é por aqui que a gente vai desvirar a nossa bolsa, tá? Então, já tá costurado. Aí agora a gente vai fazer o nosso fundo da bolsa, tá? Aqui eu pego a minha régua de patchwork e eu marco aqui, a partir da costura pra dentro, um quadradinho de 6 centímetros por 6 centímetros, tá? Aí eu vou riscar 6 por 6 nessa ponta, 6 por 6 aqui na outra ponta, ó. Na outra ponta, no forro também, a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar direitinho, ó. 6 por 6. E do outro lado, a mesma coisa, 6 por 6, ó. Posiciona aqui bem certinho e a gente risca 6 por 6, tá? Aí agora, já marquei. O que eu vou fazer? Vou cortar em cima desses riscos. Corto aqui. Corto aqui. Bem tranquilo. É a famosa caixinha de leite que a gente chama. Muita gente conhece assim. Ó. Também vou cortar aqui. Aqui. Mesma coisa no nosso forro. Corta aqui, corta aqui e aqui, ó, os 4 cantos cortadinho. Aí agora, calma aí, vamos cortar certinho aqui, pra cá acho que é melhor. Ó, os 4 cantos cortados. Aí agora como é que a gente vai costurar? Vamos abrir esse quadradinho aqui, ó, tá vendo? E a gente vai juntar dessa forma, ó, tendo cuidado de juntar costura com costura aqui, ó. A gente junta costura com costura e alfineta. E ou eu vou passar um overlock aqui, se você tiver overlock você também pode passar, ou você passa uma costura reta. A gente vai fazer esse procedimento nos 4 quadradinhos que a gente cortou, ok? Então vou costurar e eu já te mostro como é que vai ficar. Costurei nosso fundo, olha que legal, ficou um fundo bem legal, uns 12 centímetros mais ou menos. Costurei desse lado e costurei o nosso forro também, viu? Fica bem legal. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar por essa abertura que a gente deixou, coloco a minha mão aqui dentro, ó. O zíper vai estar fechado, mas você encontra, tem um lado que ele abre. Você encontra o carrinho do zíper, ó, e puxa aqui dentro. Você colocando a mão dentro, você sente o lado mais pontudo do zíper, é o lado que ele vai abrir. Aí você só abre o zíper, toma cuidado que ainda tem alfinete aqui dentro que tá segurando a nossa alça, lembra? A gente não tá furando a nossa mão. Eu vou até tirar já o alfinete, porque eu sempre me furo quando eu desviro. Então já vou tirar o alfinete que ficou lá dentro segurando a nossa alça, agora não vai precisar mais. Ó, a minha mão tá bem aqui no fundo, ó. Eu seguro bem no fundo aqui e puxo. Deixa eu te mostrar. Ó, tá vendo? O fundo já veio aqui. Agora é só desvirar ela. E a gente vai puxando, ela vai amassar um pouco. Mas como é de tecido, depois a gente passa um ferro quente e ajeita ela. Ela vai ficar bem legal. Ela amarrota um pouco mesmo na hora da gente desvirar, porque ela amassa, pra
passar no buraco, mas isso não tem problema. Ó, desvira bem certinho a nossa bolsa. Ó, nasceu a nossa bolsa, viu? Aí a gente vai com a mão por dentro aqui, na abertura. Vamos acertar as pontas, vamos ver se todas as costuras ficaram ok, se não escapou nenhuma. Que às vezes acontece da costura não pegar direito, ó, aqui tá bem certinho, tá vendo? Tudo bem fechadinho. Aqui também, ó, se você tiver uma etiqueta de identificação é legal colocar, eu gosto de botar em todos os meus trabalhos, que é a assinatura do meu trabalho. Ó, todas as costuras ok. Aqui também tá ok. E agora, a única coisa que falta é fechar o nosso forro aqui, ó. Aí aqui a gente vai, ou a gente passa uma costura invisível à mão, que eu sinceramente não gosto de fazer, ou então a gente passa uma costura bem rentinha aqui no fundo também, que dá certo. Vou costurar e te mostro como é que fica. E a nossa bolsa tá praticamente, viu só como é que ficou? Eu passei uma costura aqui, ainda sobrou um pouquinho de linha. Passei uma costura bem rentinha, nosso forro já tá fechado. E agora a bolsa tá pronta, gente. É só colocar o forro pra dentro, ajeitar o nosso forro dentro da bolsa. Fica uma bolsa espaçosa, olha só. Ficou até um pouco maior do que eu previa. Queria que ela ficasse um pouquinho menor, mas ficou um tamanho legal. Ó, tá vendo que legal? Não sei se cabe no vídeo aqui. Ó, uma bolsa bem simples de estar fazendo. Ó, só a gente fechar o zíper aqui pra ver se tá ok. Ó, viu? Vou abrir aqui pra você dar uma olhada, ó. Ó como é que ela fica legal. Aqui também sobrou um pouquinho de linha. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu sou muito detalhista. Então, ó, ela ficou um pouquinho amarrotada, mas aí a gente passa o ferro. Ela ficou amarrotada justamente porque a gente virou. Ó, o nosso bolsinho bem acabado aqui dentro, ó, tá vendo? Legal? Um bolso simples, mas muito útil pra gente tá botando celular, pra tá botando chave, pra não tá se perdendo dentro da bolsa. Ó, ficou um acabamento legal na nossa alça, tá vendo? Deu todo um charme na nossa bolsa, tá? Ó, é uma bolsa simples, sem muito mistério, muito fácil de fazer e com certeza vai te dar um retorno muito legal. Você pode estar fazendo pra você e usa a sua criatividade pra estar incrementando, pra estar botando bolsas, algum adereço. Dá pra fazer também, se você não tiver um tecido com uma estampa legal, assim, dá pra gente também botar um tecido liso e fazer um pet appliqué aqui na frente, fica legal. Dá pra gente estar fazendo um bordado, enfim. Com esse modelo, com esse jeito de fazer bolsa, você pode estar criando infinitas possibilidades, tá? Infinitas possibilidades de estampa, de bolso, enfim, usa a tua criatividade de artesã, põe a tua criatividade de artesã para funcionar, que eu tenho certeza que você vai fazer lindas bolsas com esse passo a passo dessa bolsa. Só com essa bolsa simples de fazer? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua e botar a sua criatividade para funcionar. Ela foi uma das primeiras bolsas, um dos primeiros modelos de bolsa que eu consegui fazer. Eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer e vai fazer muito sucesso botando a tua criatividade para funcionar, fazendo pet appliqué na frente, ou se você gosta de bordado computadorizado, enfim, põe a sua criatividade para funcionar, que você vai fazer a bolsa do teu jeito, com a tua personalidade, com o teu carinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer bolsas maravilhosas que vão, ou você vai fazer para presentear alguém, ou vai fazer para você. E se você pretende fazer para vender, tenho certeza que vai ser uma bolsa que vai te dar um retorno financeiro legal. E eu tenho uma dica para te dar. Eu sou fundadora do grupo de papos de bolsas e bolsinhas lá no Facebook. Eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo. Se você tiver interesse em participar, você será muito bem-vindo no grupo. No grupo eu tô sempre lá dando dicas, trocando ideias, trocando experiências. Enfim, é um grupo que eu criei agora em janeiro de 2015, mas já é um grupo bem ativo, muito legal, um pessoal muito bacana, que a gente troca bastante ideia, a gente troca molde, a gente troca passo a passo, a gente troca experiência. Enfim, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso grupo. Então, você vai ser muito bem-vindo.
E se você também tem interesse em estar aprendendo peças mais elaboradas como mochila, estojo duplo, bolsa de bagagem de mão, eu tenho essas apostilas para você estar adquirindo, tá ok? Se você tiver algum interesse, é só você entrar em contato comigo entrar em contato comigo através de um desses contatos que eu vou estar deixando aqui embaixo no vídeo, ou pelo Facebook, ou por e-mail, ou através do meu site, enfim, onde você se sentir mais à vontade. Tá ok? Se você tiver interesse, basta entrar em contato e eu vou te esperar lá no meu grupo Papos de Bolsas e Bolsinhas lá no Facebook. Você vai ser muito bem-vindo, tá ok? Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!